Olá, você já percebeu que quando estudamos o livro do Êxodo, somos levados pela curiosidade a perguntar quem fora o Faraó, aquele que se atreveu com ousadia a desafiar o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? A Bíblia não menciona o nome dele. Mas através de informações bíblicas e históricas, em meus estudos eu cheguei à conclusão de que provavelmente este faraó tenha sido Amenhotep II ou Amenófis II. Quero lhes mostrar por que cheguei a esta conclusão. De forma muito rápida, mas eu creio que tem uma certa consistência bíblica e histórica para esta conclusão. No discurso que Estevão fizera antes de ser condenado à morte, ele faz um resumo da história do povo de Deus e em algum momento ele fala de Moisés, dizendo que quando ele completara 40 anos, ele fora visitar o seu povo, o povo de Deus, lá no canteiro de obras, onde eles eram escravos, e lá ele vê um capataz egípcio judiando, maltratando um hebreu, e Moisés o defende a ponto de matar o capataz egípcio. A Bíblia diz em Êxodo 2,15 que o faraó da época, o faraó que reinava na ocasião, ele quis matar Moisés e que por isso ele fugira do Egito, da presença de faraó. Em Hebreus 11:27, a palavra de Deus diz que isso acontecera porque, levado pela fé, Moisés não fica amedrontado com a ira do rei, mas ele foge do Egito, permanecendo firme como aquele que vê o invisível. E lá em Êxodo 2:23, a palavra de Deus diz que decorrido muitos dias, esse rei do Egito, esse faraó que queria matar Moisés, ele morrera. Então Moisés, ao matar um capataz egípcio, ele foge do Egito porque o faraó que governava naquela ocasião desejou matá-lo. E ele vai para Mídian, onde casa-se com Zípora e fica ali habitando na casa de seu sogro Jetro. Então é isso que sabemos até agora, dos textos que lemos. Que o faraó queria matar Moisés, porque ele matara o capataz egípcio, que ele fugira por causa disso do Egito, e que tinha cerca de 40 anos, e que o faraó que quis matá-lo morrera muito tempo depois. No discurso de Estevão, ele continua dizendo, passados 40 anos, isto é, da fuga de Moisés, ele estava apacentando suas ovelhas lá próximo do Sinai, quando ele vê uma sarça, galhos secos, que pegavam fogo, mas não se consumiam. Atraídos pela curiosidade, acabou percebendo que era Deus que ali se manifestava, chamando-o, convidando-o e desafiando-o a voltar para o Egito para liderar o êxodo, a saída do seu povo de lá. E ali naquele momento, naquele contexto, Deus diz para Moisés, volte para lá, para o Egito, porque já morreram todos os que queriam matar você. Então todos os que queriam matar Moisés, que agora estava com 80 anos e Arão, seu irmão, com 83, já haviam morrido. Então aquele faraó que queria matar Moisés 40 anos antes, 40 anos depois de muitos dias, ele já havia morrido. Quando que ocorreu provavelmente o êxodo? Existe uma informação histórica uma declaração muito interessante na Bíblia, em 1 Reis 6, verso 1. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado, começou a edificar a casa do Senhor. Então Salomão começou a edificar o templo, que recebeu o nome de Templo de Salomão, no 4º ano de seu reinado, 480 anos depois do êxodo, da saída do povo de Deus do Egito. Salomão, segundo 1 Reis
1 Reis capítulo 11, verso 12, reinou 40 anos em Israel. E esse ano, 40º do seu reinado, foi o ano 931 ou 930 a.C. Portanto, o quarto ano do seu reinado, 32 anos antes, nos leva ao ano 966 a.C., ano em que ele começou a edificar o templo, a casa do Senhor, e ano em que completou 480 anos da saída do povo de Deus do Egito. Então nós pegamos 966 mais 480, o que nos leva à provável data do êxodo para o ano de 1445 a.C. Eu confio muito nesta data, eu acho ser uma data muito razoável e ela está de acordo com declarações bíblicas e com informações históricas. Nesta ocasião, então, em 1445, quando Deus chama Moisés a ir para o Egito para libertar o seu povo, ele tinha 80 anos. Se ele fugira do Egito com 40 anos, ele fugira no ano 1485. E quem era o faraó nesta ocasião? O faraó que quis matar Moisés porque ele matara o capataz egípcio. Nada mais, nada menos do que Tutmés III, e que governou o Egito por cerca de 54 anos, e que morrera por volta de 1450, 5 anos antes do êxodo, 35 anos depois de Moisés ter fugido de lá. Veja que interessante, a Bíblia fala que ele morrera muitos anos depois, e que quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente, ele diz: todos os que queriam te matar no Egito já estão mortos. Portanto, Tutmés III já havia morrido. E quem reina em seu lugar? Amenhotep II. E é este Amenhotep II que eu creio ter sido provavelmente o faraó do êxodo. Filho de Tutmés III, não era o filho primogênito. O filho primogênito morrera com uma doença e ele assume o trono. Ele tem características muito peculiares e que se ajustam às informações do caráter do faraó do êxodo, sendo um homem muito mau, terrível, tratava muito mal os conquistados, os escravos, os servos. Então este faraó, para mim, é o faraó que desafiou a Deus, e que por causa desse desafio o Egito enfrentou as 10 pragas e ele acabou perdendo o seu filho primogênito, Amenhotep II. Essa é uma informação que satisfaz a nossa curiosidade. Nós não dependemos dela para sermos beneficiados com as instruções da palavra de Deus, mas nos ajudam a ampliar o conhecimento daquilo que Deus nos revela na Bíblia, a sua palavra. Em um próximo vídeo, eu quero lhes mostrar algumas coisas interessantes, resultados interessantes dos estudos que foram feitos na múmia deste provável faraó do êxodo, Amenhotep II. Que Deus abençoe você nos estudos da Bíblia, a sua palavra. Vale a pena estudá-la, tentar entender as informações que aparecem nas entrelinhas, nos ajudam, nos fortalecem e nos edificam no nosso relacionamento com Deus. Que o Senhor te abençoe.